Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao retorno aqui do canal. Eu já tentei gravar 1 milhão de vídeos desde os últimos vídeos que saíram aqui. Sempre deu algum erro técnico, e aí eu tinha que regravar, mas aí eu já tinha gravado, aí regravar, eu ficava procurando outro vídeo, eu gravava de novo, tinha outro erro. Dessa vez eu acho que vai dar certo. Agora eu acho que a gente vai conseguir gravar pela primeira vez de alguma maneira adequada aqui para lançar. Infelizmente a gente perdeu uns 6 vídeos que eu acho que seriam interessantes aí. Eu tinha falado do Thiagson lá, o funkeiro, falei do. Reagi uns debates aí, gravei um monte de vídeo, mas infelizmente não consegui postar nenhum. Eu acho que o áudio atualmente ele tá melhor do que nos outros vídeos, eu acho que vai dar pra ter uma experiência legal esse aqui. Eu escolhi aqui pra gente reagir esse vídeo do Renato Batista, porque esse é um tema que eu acho interessante. Eu vi esse vídeo do Aldo, eu tenho algumas opiniões sobre ele. Calma que essa minha câmera direita vai para a esquerda daqui a poucos minutos. E vocês vão poder ver o lindo rosto aí do sujeito que tá fazendo a live. Vou dar uma olhada. Bom, o meu caro Orlando Lima me lembrou desse vídeo aqui do Aldo Rebelo de 2013, chamado Arena da Amazônia no Roda Viva, onde ele debate com Mauro César Pereira. E é atualíssimo, muito atual, né? Esse vídeo aqui. Quero que vocês prestem atenção. Foi confirmado que o Brasil sediaria a Copa, o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, está lá em Miami, né? Sei lá onde. Ele afirmou que não haveria dinheiro público em construção de estádios, esse tipo de coisa, né? Ninguém o desmentiu. Ele disse isso e assim ficou. Hoje nós temos o seguinte cenário: 3 estádios são PPP, ou seja, dinheiro público e privado. Fonte Nova, Mineirão e o de Pernambuco. 3 são privados: Arena da Baixada, Beira-Rio e o do Corinthians, mais com isenção fiscal, o dinheiro indireto, né? Eu não estou nem falando do financiamento do BNDES, com uma linha de crédito extremamente generosa, talvez a melhor do momento. E os outros 6, Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal, Brasília, Cuiabá e Manaus, são públicos. Isso aqui, o Aldo Rebelo era ministro dos esportes da Dilma, 2013. E ele tá sendo questionado pelo Mauro César Pereira, que é um baita de um flamenguista, que mente a respeito do Palmeiras deliberadamente, né? Mas vou deixar isso de lado. E que tem posições bem de esquerda. Ele defendendo aqui e questionando o Aldo Rebelo de que não teria dinheiro público, né? Ali para a Copa do Mundo de 2014, na construção de estádios, etc. Ele tá fazendo essa questão. Então presta atenção. Não são bancados diretamente pelo governo federal, mas por governos estaduais. O que aconteceu, ministro? Que ninguém consegue cumprir a promessa do Dr. Ricardo Teixeira? Qual foi a promessa? De que não teria dinheiro público, e tem dinheiro público em todos os estádios, de uma forma direta ou indiretamente. Financiamento, ou seja, dinheiro público no sentido de que está sendo, pelo governo, está sendo perdido, não. Os estados, os estádios receberam empréstimos do governo federal mediante garantias que são exigidas de qualquer tomador. Além disso, esses estádios, no caso da Fonte Nova, eu estive lá na sexta-feira, e no caso de Recife, já negociaram os direitos sobre o uso dos nomes dos estádios de forma muito compensadora. Não talvez como o Palmeiras está conseguindo negociar o seu direito ao nome, mas eles estão conseguindo, ou seja, esses estádios, ao contrário do que propalam, que serão elefantes brancos. Não serão? Claro Cuiabá, Manaus? Você Times que acha não tem, que estádios a que não tem time Itaipava, aqui na Série C. que a Itaipava Eu acabei de perceber que cometi o amadorismo mais estranho de todos. Eu tô reagindo ao vídeo de outro cara reagindo, mas eu tô em cima dele. Então vamos baixar um pouquinho aqui essa tela. ia comprar o direito do nome da Fonte Nova ou do estádio de Pernambuco para ser elefante branco? Mas contigo, o estádio de não se Pernambuco- aproxima do custo da reforma ou da reconstrução? Não, Para nós dois desculpa, sabemos, o estádio, né? desculpa, o estádio de Pernambuco, onde tem 3 clubes grandes, ou médios, grandes para os padrões locais da Bahia, não vão ser elefantes brancos. Agora, Cuiabá, o senhor acha que- Manaus. Manaus, Claro. o campeonato amazonense, Exatamente, o campeonato é verdade. amazonense de 2013, 2012, o campeonato amazonense do ano passado, teve inteiro menos público do que a capacidade da arena da Amazônia. Inacreditável. Todos os jogos fossem realizados ali ao mesmo tempo, ministro, não chega- lotariam um vai ter estádio. show. Vai ter show. Quantos shows uma cidade como Manaus, com a população que tem e com todo o crescimento Pergunta se mudou alguma coisa lá. chinês que registra-se na Amazônia, na Zona Franca, quantos shows vai se poder Isso aqui realizar faz em Manaus 13 anos. durante todo o ano? Por que não fazer em Belém, onde tem mais potencial, com Paysandu, com Remo, que pelo menos tem futebol? É o típico olhar distante e de certa Do Sudeste forma, contra o Norte, preconceituoso. perseguido, você diria. Exatamente. Olha lá para o Norte, olha para... Olha, os bandeirantes e os paulistas chegaram em Cuiabá lá por volta de 1500, começo dos Olha a 1600, briga que vai ter já já. fundaram aquela cidade. Depois o Raposo Tavares saiu daqui a pé, levou 10 anos numa viagem, passou por Manaus. Ou seja, difícil
meu caro Luiz Fernando Gomes. Difícil foi fundar Cuiabá e fundar Manaus. Difícil foi construir essas metrópoles no coração do Pantanal e no coração da selva amazônica. Difícil foi carregar as pedras nos 1500 para fazer um forte na boca do Rio Negro. Ali é que foi difícil. E não vai ser difícil botar futebol nessa cidade. O estádio de Wembley. Quantos jogos acontecem por ano em Wembley, você sabe? O Wembley é um mico. Inclusive, ele custou uma fortuna, ele não traz o retorno, mas o Wembley não deve servir de exemplo para os nossos cidadãos. Claro, porque está lá, apoia os grandes jogos da seleção e se mantém com casamento, com evento, com museu. O estádio em Amazonas comparado com o Wembley. Com os bares que são numerosos. Mas você olha o balanço da FA, que é a dona do estádio, você percebe um rombo financeiro. Você tem a obrigação de conhecer... pessoas, com 2 times da terceira e 4 divisões. Você tem a obrigação de conhecer o futebol do Amazonas, que você é jornalista. Eu estive lá. Quantos anos tem o Clássico Nacional Rio Estive em Negro? Belém na semana passada. Quantos anos tem o Clássico Nacional Rio Negro? Pode ter 100 anos, mas ninguém vai assistir. As pessoas torcem pelo Flamengo e pelo Vasco. Cara, eu nunca achei que eu ia fazer isso, mas eu vou dar um corte rápido pro Mauro César, velho. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Velho, muito bom. Quantos anos tem? Cara, podia ter 100 anos, né? Mas ninguém vai assistir essa porra. Ninguém torce pelos Esse é o locais. problema. Olha lá do que horror o que você falou. As pessoas adoram assistir. O quê? Velo Clube e não sei quem? Eu já estive lá. Não seja injusto. Conheço. O São Raimundo, o Fast Clube, Não tem o torcida. Nacional, o Rio Negro, são clubes centenários, tradicionais. Jogam no estádio. Pode ser duocentenário. Eu tô bastante calado, porque eu acho que o clímax, assim, a convergência isso aqui do Aldo, começa no final. Então é na hora que termina que a gente tem aí o panorama realmente que a gente tem que refletir sobre toda essa exposição aqui. Mas queria muito estar intervindo, estar interrompendo, falando algumas coisas a respeito já desse tema, mas vamos ter um pouquinho mais de paciência aqui. Dane-se. O César para 4.500 torcedores e, como disse o Luiz Fernando, não consegue lotar nem esse estádio. Jogam hoje no estádio do César, enquanto a arena de Manaus é construída, ministro. Não há demanda. É Então uma você é constatação. contra a construção da Arena de Manaus. Você é contra que haja Copa do Mundo em Manaus? 60% Sim. do território Na minha opinião, brasileiro, sim. que é a Amazônia. Sim, na minha opinião, sim. Acho que não faz o menor sentido. Sim. Vou dar outro corte rápido pra ele. Corte rápido. Talvez em Belém fizesse sentido. Belém você Bem, se você Fernando, vivesse na época dois dos times. holandeses, você deveria achar que não deveria nem expulsá-los do Nordeste. Nem os franceses. É uma dedução do senhor, ministro. É uma dedução do senhor. Que provavelmente O senhor está Brasil tirando tivesse melhor na mão conclusões. dos Eu holandeses estou ou dos trabalhando com franceses. fatos, não com imaginação. Não, isso é uma visão preconceituosa. Não é Nós isso? vamos ter- Nossa, preconceituoso você não querer fazer a porra de um elefante branco lá na PQP. Inacreditável. É a solução. Já fui procurado, inclusive, sem ter nada a ver com isso, porque eu não vou tomar conta de arena nenhuma. Grandes espetáculos que vão ser realizados em Beleza, eu intervir nessa parte aqui, só porque o resto eu nem assisti. Então, se tiver mais, tá bom, mas se não tiver também, só isso aqui já estaria ok pra mim. O que eu vi foi o corte até aqui. Eu acho que o grande debate que estava acontecendo nessa parte aqui é uma questão entre o que é mais importante, o orçamento público. É só de uma perspectiva estatística, certo? De números estáticos, conforme a nação é atual. O pessoal agora está torcendo lá no Amazonas para os times lá do Rio. Não tem futebol no Amazonas agora. E nortear a política de investimentos públicos em função dessa estatística atual, ou ter uma visão territorial, eu diria talvez meta-econômica ou supra-econômica, que passaria por cima em boa parte de quais são os dados do presente momento a respeito do retorno de curto prazo desse investimento. Então, tudo bem, pode ser, eu acho que seria amortizado, de uma maneira ou de outra, de acordo com os termos aqui, segundo o Aldo está falando, investimento, né? Não é um investimento, desculpa, como ele falou ali, o financiamento. Mas eu acho que o essencial mesmo é que ele não queria que a Copa do Mundo se restringisse ao litoral. Eu acho que o Aldo, ele como ministro do esporte, ele ficou com a mentalidade de eu vou fazer a Copa do Mundo como um meio de unir o povo brasileiro,
como meio de integrar o território brasileiro. Isso, de fato, a gente ali, né, em 2014, a gente percebia que o Brasil inteiro estava como um só espírito ali na Copa do Mundo. Eu acho que foi uma coisa interessante de movimento centrípeta de união nacional. Se a gente se preocupar só com o fato de ser um elefante branco, de ser um gasto excessivo que talvez não vai retornar, a gente vai ter que basicamente concentrar tudo realmente em investimentos no Sul e Sudeste. Porque a não serem grandes oportunidades novas que apareçam de produção, mas uma mentalidade basicamente colonial dessas regiões em relação ao Sul e Sudeste. Né? E essencialmente a gente vai estar querendo continuar no, a manter a dinâmica atual, conforme os números ocorrem hoje em dia no Brasil, de acordo com a sua situação territorial, desprezo de uma tarefa muito superior, na minha visão, do que é da perpetuação da dinâmica estatística atual do Brasil, que é a integração territorial. Certo? Se a Copa do Mundo fosse toda feita no Rio e São Paulo, seria mais econômico, com certeza. Na verdade, absolutamente seria mais econômico, né? Teria uma economia de escala gigantesca. Mas, objetivamente, você não teria uma Copa do Mundo do Brasil, você teria uma Copa do Sudeste. Então, essa é a mentalidade do Aldo. Eu não acho que se deva julgar debater esse assunto segundo números de economia, números de finanças, números de investimento e retorno. Eu acho que é uma coisa que teria que ser discutida de uma perspectiva histórica, uma perspectiva sociológica. O pessoal lá torce pro Rio de Janeiro, tá? Mas em termos geopolíticos, no sentido kelleniano, né? O que isso significa? Significa um fato social, simplesmente se respeitar e aí centralizar tudo do Flamengo e do Vasco, ou um dado para você considerar ele e decidir uma política finalista, uma diretriz de finalidade, e pode muito bem desconsiderar isso também e buscar soluções melhores a nível de unidade do território nacional. Né? Eu acho, assim, na época, eu era muito mais jovem, eu achava que não. Isso aí não. É tudo. Né, aquela época lá, manifestações populares, eu tinha essa visão de que eram investimentos inúteis, o Brasil podia investir em outras coisas. E ainda hoje, eu tenho muito bem a visão de que a Copa do Mundo não deveria ter sido realizada em 2014. Eu discordo do Aldo nisso. Eu acho que é uma visão até de herança, assim, talvez neo-keynesiana. Acho que a política de investimento público tem muita coisa para se preocupar no Brasil a mais do que turismo e esporte. Mas, se já ia fazer a Copa, se a Copa estava marcada, não tinha como desmarcar, eu acho que era questão até de prestígio nacional, então, realizar a Copa. Eu acho que é questão também supraeconômica. Se a Copa está marcada, vai custar, o Brasil vai ter que se sacrificar, vai ser triste. Só que, cara, o mundo inteiro acompanha a Copa. Todo mundo, não tem país no mundo. Você vê lá, sei lá, aqueles canal de viagem, tipo Nômade Raiz, o cara vai lá no interior do Iraque e tá os jovenzinhos lá, sabe o nome de todo mundo da seleção brasileira. Então, numa circunstância dessa, se você não fizesse uma Copa bem feita, não se dedicasse de verdade a fazer, você poderia economizar o dinheiro que fosse. Você estaria prestando um desserviço ao Brasil. Você poderia investir tudo em indústria, seria um desserviço ao Brasil. A nação ela depende de propaganda, ela depende de imagem, de honra, de crédito com relação aos outros países. Idealmente não teríamos feito, fizemos. Eu não acho que idealmente não teríamos feito, idealmente teríamos condições melhores para fazer. Faríamos assim, talvez 20 anos antes, definiríamos, olha, no ano tal a gente vai fazer uma Copa, a gente vai se preparar para fazer uma Copa do Mundo lá e aí a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade industrial para quando chegar lá a gente ter capacidade total de construir estados, de ater os estados e tudo sem nenhum abalo à estrutura econômica do Brasil. Eu acho que é um tipo de pensamento de longo prazo assim interessante, mas de toda maneira também se ia ser feito ia ter que ser feito bem, de
do melhor jeito possível, então tinha que ser feito no país todo. Tinha que ser uma coisa que realmente o cara não saísse do Rio, fosse para Manaus e visse, olha aqui, a Amazônia não recebe atenção do Brasil, o pessoal não liga para cá. Na verdade, eu acho que isso até talvez foi visto pelo Aldo de uma maneira de defesa nacional. Vai ter muito gringo, vai ter muita gente que vai vir aqui. Se a gente não fizer uma coisa muito apresentável em Manaus, a gente vai passar uma imagem internacional de descuido, de desleixo na Amazônia, que vai favorecer aí a internacionalização da Amazônia. Eu acho interessante que o MBL ele tem esses paradoxos, né? Eles tentam criar um negócio mais nacionalista, assim, porque eles não conseguem, de jeito nenhum, largar o osso do discurso imediatista, economicista, de quinta categoria do liberalismo brasileiro dos anos 2010. Então, pô, o cara dando risada aqui do Aldo, do elefante branco, e toda a visão estratégica, tudo aquilo, porra, isso aqui do Aldo é muito mais, mais polêmico do que você trocar uma arquitetura funcional no país inteiro, uma arquitetura mais preocupada com beleza, mais preocupada com harmonia, estética, em prejuízo do desempenho econômico de médio prazo. Então, de fato, eu acho que o Aldo tiltou por um motivo bem compreensível. Eu não acho que foi descabido. Ah, você estaria do lado dos holandeses. Eu acho que poderia estar sim. Estaria do lado dos franceses. Poderia estar sim. Poderia. Eu acho que ninguém estava realmente. O mesmo argumento, o mesmo tipo de argumento aqui contra a construção de grandes estados na Amazônia poderia muito bem ser usado contra investir em defesa do Nordeste, contra investir nas bandeiras. Né? As bandeiras não são um puta de um elefante branco, né? Não geraram frequentemente mais despesas do que. Na verdade, o Brasil é um elefante branco durante pelo menos 200 anos. Foi um território que só deu déficit para Portugal. E, no entanto, eles seguiram mandando gente para cá, mandando gente para cá, mandando dinheiro para cá, e dinheiro e gente, por 200 anos, né? Por 10, por 200, né? E hoje a gente tem uma potência regional, continental, com potencial aí de virar global, que é o tipo de debate que eu acho que não é feito no Brasil hoje. Só é feito a risadinha, o debochezinho, do policarpismo aqui do Aldo. Isso aqui não é uma visão de esquerda demagógica, isso aqui é uma visão Policarpo, cara, Policarpo Quaresma. Você pode criticar se você não for nacionalista. Se você estiver tentando fazer uma repaginação nacionalista, como o pessoal do MBL está fazendo, acho que deveria ser obrigatório uma dose maior de respeito por essa atitude dele aqui. Vamos ver o que o Aldo falou no final, ou se a gente termina por aqui mesmo. Todos esses estádios, em Manaus, em Cuiabá, em Natal, porque aqui também ainda não lembraram de Natal, porque também é símbolo do atraso, não sei de que, sempre botam o Natal no meio. Natal é meio termo, Não. Olha, as 12 cidades sede estão bem servidas. Manaus merece ter o estádio que está construindo. Cuiabá merece o estádio que está construindo. Esses estádios não serão apenas campos de futebol, esses estádios serão arenas destinadas a receber eventos, feiras, espetáculos, congressos. Você vai numa cidade como Brasília, que é a nossa capital, você não tem onde realizar um espetáculo para mais de 8 mil pessoas? Não tem? Mas E tem gente... pertinho no Gama, o estádio lá, que foi construído no Gama, cabe 25 mil pessoas lá, perto do Brasil no Gama. Mas, ministro, E agora o estádio para 70 mil pessoas em Brasília, onde também as pessoas torcem pelo Flamengo, pelo Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras. Aliás, Só acho que o estádio Brasília vai ter demanda? Acho que o Flamengo, inclusive... E aí, resposta 13 anos depois. Vamos falar da demanda do Estado. Demanda é o termo. É o termo, né? É o termo certo. Demanda. De fato, se você for se preocupar com demanda, você não vai fazer nada no Brasil. Porque a Amazônia não tem demanda pra porra nenhuma. Certo? Seria completamente impossível ter ocupado o Centro-Oeste, construir Brasília, interiorizar o Brasil. O Nordeste, em sua maior parte, deveria ser desocupado porque não tem demanda. Vai continuar não tendo. A questão é se a gente vai se preocupar com a existência imediata de demanda ou se a gente vai buscar realizar um movimento de ocupação do território nacional por outros motivos e com outros fundamentos, de acordo aí, né, claro, com a saúde econômica do país
com princípios que eu acho até bastante coerente. Realmente, numa grande capital de boa parte do território do país, é adequado que você tenha como realizar um grande evento para 20 mil pessoas, pelo menos. Até como ponte para alguma ação do Estado que, vai ser realizada, que possa ser realizada aí, sei lá, 20 anos depois. Certo? É o tipo de mentalidade estratégica, de mentalidade de longo prazo que a pessoa tem que ter. Pô. Mentalidade nacional, na verdade, é o objetivo que eu daria. De Brasília, do Amazonas. O Palmeiras, o Vasco, podem jogar lá também. É esse o ponto, é isso que eu ia lhe perguntar. Já se fala, então, que não vai ter elefante branco porque vão ter jogos do Campeonato Brasileiro lá, que a CBF vai criar uma tabela em que cada clube grande vai jogar 2 vezes nesses estádios e tal. Isso é justo? Isso é justo com um clube grande que vai ter um programa de sócio-torcedor e que a hora que mandar o jogo, vai ter que mandar o jogo em Cuiabá, ao invés de mandar o jogo no estádio dele, onde ele vende o camarote, onde ele vende o ingresso? Ninguém vai ser obrigado a mandar jogo em lugar nenhum. O que me deixa, assim, de forma séria, o que me surpreende é que vocês que são homens cosmopolitas, viajados, internacionalizados, até quem torça por times argentinos aqui, vocês... Aí deu uma alfinetada no Mauro César, que ele torce pro Racing. O senhor tá sendo preconceituoso agora. É freguês do Palmeiras, já levou de 7 do Palmeiras aqui no Parque Antártico, tá certo? Numa Copa da América. Qual a relevância disso no nosso contexto aqui? O que me surpreende é que vocês vão pra Europa, em qualquer cidadezinha da Espanha, da Alemanha, tem estádios como terá Manaus. Isso é tão bom negócio, e vocês acham por que isso a iniciativa privada não construiu um estádio em Manaus? Vocês não Por que acham o governo público natural nesse estádio? Ministro, Me responda, ministro, por que não apareceu um grupo de empresários para colocar o dinheiro na construção do estádio de Manaus? Pode ter arenas moderníssimas, sofisticadas. Por que não apareceu um grupo de empresários para colocar dinheiro em Manaus? A ocupação do território nacional, de fato, ela, se for depender de empresário fazendo movimentos espontâneos de investimento em vista de lucro, vai demorar uns 200 anos ainda. Nesses 200 anos, vai lá as ONGs, tiram a Amazônia da gente. Então a gente tem que... Justamente o Estado ele tem que cuidar disso, exatamente porque o investidor não vai lá. Ele não tem benefício para ir lá. Então o Estado tem que dar base para a iniciativa privada querer entrar nessas regiões menos favorecidas, com menos demanda, né? Que é o termo que eles usaram, um termo muito bem usado. No Brasil não pode. Ministro, Portugal colecionou elefantes brancos depois da Eurocopa. Cidades como Leiria, a Câmara de Leiria, porque lá a prefeitura é a Câmara está discutindo a implosão do estádio, porque não tem o que fazer com aquilo. Nós nos separamos de Portugal em 1800. Nossa, cara. Porra, olha o tamanho de Portugal, né? Eu acho que a questão de ocupar espaços em Portugal, ela não é relevante. Leiria não tem um estádio, o estádio do lado tem. O Brasil, o Amazonas, eu acho que do lado de Manaus não deve ter um estádio por umas 5 horas de viagem no mínimo. Certo? E se você for indo mais pro lado, mais pro lado, mais pro lado, mais pro oeste, deve ter mais tempo de estrada até encontrar um estádio minimamente decente. Mais. Então, essa é exatamente a questão. Porque em Leiria, as considerações deles são econômicas. Considerações de demanda. Não tem gente aqui. A gente é uma consideração estratégica, de longo prazo. Então, será possível que 1/3 do território brasileiro nunca vai ter demanda? Mas agora não tem. Pode ser que daqui a 30 anos a gente imploda o estado de Manaus, porque vai ter estádio Arena de Manaus, porque vai ter 10 estados ao redor. Né? Mas a grande questão, o grande debate não é econômico quando se trata de uma questão dessa. É estratégico, é geopolítico, né? No sentido clássico da expressão, que não é de relações internacionais. De unidade nacional. E como eu falei, de imagem do Brasil, enfim. Sinceramente, eu acho que a gente já está começando a repetir tema. Eu acho que esse vídeo não vai levar mais a muito lugar. Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que quando eu vá assistir aqui agora para ver, não tenha nenhum erro técnico. Muito obrigado por terem ficado aqui até o final. Se inscrevam no canal, deem um likezinho e até a próxima.